Você, como ser humano, você quer acessar isso por uma URL, certo? Se você vai acessar esse dado para uma URL, você vai basicamente digitar alguma coisa aqui. Ou seja, você vai ter uma rota, certo? Se você vai ter uma rota, você tem dois caminhos. Ou você começa pensando pelo browser, já fazendo a sua rota, ou se você não tem um modelo, você começa na construção do seu modelo. Que não é o nosso caso. No nosso caso, a gente já fez um modelo e a gente já fez os testes desse modelo. Então, a gente já sabe que ele funciona. Então, se a gente já sabe que ele funciona, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir uma rota que vai permitir a gente cadastrar esse modelo. Porém, acabei de abrir o nosso teste aqui e eu estou vendo que no nosso teste, a gente não sabe se esse modelo que a gente criou aqui de admin, ele está fazendo inclusão, alteração e essas coisas. A gente não sabe se isso está fazendo. Então, a gente precisa fazer um teste para ver se ele está fazendo isso que a gente precisa fazer. Tá? Então, com isso, a gente vai criar aqui mais um teste. Então, eu vou vir aqui, vou criar mais um teste. E esse teste aqui deve salvar um administrador. Na verdade, deve incluir um administrador. Então, aqui a gente está no conceito de TDD. Então, a gente começa pelo teste, ok? Então, a gente está começando aqui a fazer o nosso teste, a gente vai programar o nosso teste, arrumar ele direitinho, e aí, depois que arrumou esse teste, a gente vai programar aquilo que a gente precisa fazer. Então, nesse caso, a gente pegou o admin, tem a instância dele aqui, e a gente vai usar ele. Desse admin que a gente está usando, a gente precisa ver se esse admin que a gente tem aqui, criando a instância dele, se a gente consegue salvar alguma coisa. Então, a gente tem um pedaço de código que a gente fez aqui, que cria, então, um administrador e salva esse administrador. Então, eu vou pegar exatamente esse pedaço de código e vou fazer esse teste, que é salvando isso aqui na base de dados. Então, tem esse pedaço aqui que vai resolver para mim. Aqui eu simplesmente retornaria alguma coisa falando que, olha, deu sucesso, isso lá no HTTP, só que nesse caso aqui, eu não tenho HTTP, ou seja, não vou dar um return do HTTP. Nesse caso aqui, eu vou dar um expect do meu teste, falando se deu certo ou não. Então, esse expect que eu vou colocar aqui, eu vou colocar que ele deveria retornar aqui true, mas ele não retornou. Então, por exemplo, should be true, e eu vou colocar aqui que deu false. Isso aqui simplesmente eu estou colocando um teste muito simples, muito simples, muito simples. Eu não estou explicitando o que está acontecendo no meu teste. Simplesmente estou falando, caiu no erro, eu vou retornar falso, e ele vai ser diferente de true, e vai falhar para mim. Eu poderia mexer nisso e colocar uma mensagem? Poderia, colocar um negócio mais específico. Poderia colocar assim, salvou no banco de dados. E aqui eu coloco não salvou no banco de dados. Essa mensagem vai ser diferente. Isso não vai ser igual a isso. Por não ser igual, vai dar erro, e aí ele vai mostrar essa mensagem aqui, deveria salvar no banco de dados e voltou não salvou no banco de dados. Vou deixar assim, que assim até fica mais bonitinho para a gente interpretar quando der o erro. Aí aqui, nesse caso, se ele salvou, ele vai cair aqui no else. Caindo aqui no else, a gente pode colocar aqui, que ele deu true. Então, aqui, true, should be true. Parece até idiota esse teste, mas, basicamente, ele está fazendo. Ou uma coisa que eu posso fazer aqui também é isso aqui. Eu posso colocar que esse error aqui, ele pode retornar, por exemplo, diferente de undefined. Ou seja, se ele retornar diferente de undefined e esse erro aqui retornar diferente de nulo, ou seja, ele vai ser true. E aí, até refatorando aqui, eu não preciso de nada disso. Eu posso colocar aqui se deu certo. Então, se deu certo, o erro vai ser diferente de defined, vai ser diferente de nulo e ele vai vir true. Na realidade, se ele vir igual a undefined ou
vir igual a nulo, quer dizer que não tem erro. Então, deu true e ele salvou. Se não, se ele vier diferente de undefined ou vier diferente de erro, quer dizer que deu algum tipo de erro, essa variável veio preenchida, e aí ele vai dar aqui false. Tá? Então, também é um exemplo aqui de como vocês podem fazer esse teste. Que mais? Aí aqui eu tenho o que aqui? Ó? Eu estou cadastrando um nome chamado suporte com uma senha, com um e-mail, desculpa, com uma senha e com e-mail. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que esse dado aqui seja feito dinamicamente. Então, eu vou dar aqui um nome, e esse nome que eu vou dar, eu quero que esse nome aqui, ele tenha um dado que seja dinâmico, para que toda vez que eu interagir aqui, ele salve uma coisa diferente no meu banco de dados. Então, eu vou deixar isso de forma dinâmica. Vou colocar aqui nome, e ele vai receber um timestamp. E o que é um timestamp? É uma data convertida para inteiro. Então, vou colocar aqui, ó, time, node.js, timestamp. E ele vai me mostrar aqui como que eu faço, ó, how to get timestamp em JavaScript. Então, aqui ele consegue me retornar de uma data um número em timestamp. Né? Ó, tá aqui, ó, retorne um get time aqui. Ó. Ele vai retornar um timestamp. Para eu saber se isso daqui funciona mesmo do jeito que eu quero, eu vou clicar com o direito, vou inspecionar, vou vir em console, limpo, colo, tá aqui, ó, meu timestamp aqui. Ó. Então, esse número aqui, ele muda o tempo inteiro, ó. Tá vendo? Então, toda vez que eu chamar ele, ele vai mudar. Então, se ele vai mudar o tempo inteiro, legal, ele serve para mim. Então, eu posso colocar aqui um nome, né? Teste. E concatenar aqui esse teste com o timestamp, tá? Tem essa forma de concatenar, tem a outra forma de concatenar, que é essa daqui. Aí vocês escolhem aí qual vocês acham mais elegante, tá? Ó, hoje em dia, os devs estão utilizando mais essa forma aqui de fazer, porque eles estão achando mais bonito, né? Tem a ver com a forma nova do JavaScript. Então, você pode utilizar assim, mas usando de um jeito ou de outro, vai chegar ao mesmo efeito. Lembrando, você está aqui para agradar, sim, um pouco os desenvolvedores que vão trabalhar na sua equipe, isso é importante, mas além do seu profissional que vai trabalhar com você na sua equipe, você está aqui para agradar quem paga o software, o empreendedor por trás. Então, o resultado que você tem que ter é aquilo que ele pediu. Show? Beleza. E aí aqui eu tenho esse nome, eu vou pegar esse nome e vou colocar ele aqui. E vou colocar na senha, vou colocar essa aqui mesmo de senha, e aqui no e-mail eu vou colocar esse nome mais o resto aqui, ponto torna-se um programador, pode ser. Beleza, agora eu vou fazer esse teste aqui para ver o que vai sair daqui, e a gente vai fazer o teste de mesa para ver se vai dar certo ou não. Então, airspec, não, desculpa, airspec, npm run test. Acho que tá teste, né? Tá teste. Legal. Tentou rodar. E aí aqui, ó, o todos ele não achou. Deixa eu ver, o todos ele tá aqui, né? Esse todos aqui, ele tá errado. Seria esse aqui, ó, adm.todos. Então rodando o teste. Beleza, falhou aqui em outras coisas. Veio um defined e esperaria 2. Veio um defined e esperaria 1. Vamos ver o que é que ele tá falhando e aonde é. Então, o nosso teste aqui está falando, ó, ADM deveria retornar o modelo ADM. E ele está retornando false e deveria ser true. Então, na linha aqui, ó, 734. Ó. Então, às vezes a gente vai se deparar com coisas assim também. Sistemas que a gente já fez, que estavam funcionando e que de repente para de funcionar o teste, né? E aí você fica pensando, por que o teste parou de funcionar? Aí você vai ver aqui que esse teste parou de funcionar, por quê? Porque antes a gente tinha um modelo estático. E aí a gente, no meio da aula, mudou esse modelo estático para usar o MongoDB, ok? Então, se a gente usa o MongoDB, aquele modelo estático que a gente tinha, que tinha o método todos, não tem mais. Então, esse teste aqui agora não é mais válido. Show? Por ele não ser mais válido, não adianta eu usar desse jeito aqui. Então, eu posso usar, por exemplo, se eu quero resgatar alguma coisa, esse find aqui, ó. Então, eu posso usar esse find dentro do meu teste. Ó. Então, eu vou usar esse find dentro do meu teste. E dentro aqui do dem,
eu vou responder alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui essa error function com um bloco, e aí esse bloco aqui, eu vou responder aqui dentro o meu expect. E esse expect, ele tem que validar o conteúdo que vem aqui. Então, vou colocar aqui que esse conteúdo é diferente de um defined, ele deveria retornar true. Tá? E aí, vamos ver se isso aqui vai retornar. Se ele vai retornar o find, se o find está funcionando, se a gente tem essa possibilidade de usar o find, então quer dizer que, neste momento aqui, vou até mudar isso aqui para constante, quer dizer que, neste momento aqui, eu tenho um método find, que é um método que tem a ver com o Mongo, que a gente simplesmente colocou no nosso modelo. Então, está querendo dizer que o nosso modelo está preparado para usar o Mongo. Tá? E aí eu vou salvar e vou ver aqui o que vai rolar. Vamos rodar, vamos ver. O teste passou, ou seja, agora eu tenho como garantir que ele faz aquilo que eu quero. Só que eu preciso ver se não está rolando um falso positivo aqui, né? Então, para eu ver se não está rolando um falso positivo, eu vou dar aqui um console. Deixa eu arrumar aqui o meu teste. Eu vou dar aqui um console.log e eu quero ver o que ele está printando aqui no error. Ó, e vou rodar aqui para ver o que ele está fazendo. Então, no error aqui, ele está vindo nulo, ou seja, está dando certo. Agora, de propósito, eu vou colocar um e-mail válido para eu ver se meu teste está funcionando. Então, eu vou deixar esse e-mail aqui, porque deixando esse e-mail, quando eu rodar o meu teste, ele vai cadastrar esse e-mail, quando eu rodar de novo, esse e-mail já vai existir e ele vai travar falando que esse e-mail já existe. Ó, não rodou, então quer dizer que meu falso positivo ainda está acontecendo. Vou dar uma olhada aqui no log para ver o que ele está fazendo. Ó, agora funcionou. Deixa eu ver aqui que ele rolou. Deu falso. Ah, é verdade. Na primeira ele foi porque não existia, ele cadastrou. Na segunda, agora ele já existe. Aí vocês vão ver que agora o teste começa a falhar. E o teste está falhando porque retornou falso. E aí ele mostra a linha que retornou falso. Então, na linha que retornou falso, do nosso teste, ó, além do controller, tá vendo? Os outros também retornou falso por causa disso. Então, você consegue